Bom dia pessoal, bom dia! Eu estou de volta, Rogério Calazans, ao programa Maringá de AZ. Havia me afastado, fiz até uma despedida na semana passada, porque até então eu fui obrigado a deixar a apresentação do programa em razão da legislação eleitoral. Aqueles que pretendem participar do processo eleitoral de acordo com a legislação normal, digamos assim, tinha até o dia 29 de junho para fazer as apresentações e a partir do dia 30 ficava proibida a apresentação de programas ou comentários daqueles que fossem participar do pleito, mas como as eleições foram adiadas para o mês de novembro, para o primeiro turno no dia 15 e o segundo turno no dia 29, a emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional também trouxe uma alteração da data em que os possíveis candidatos do processo eleitoral de 2020 podem participar dos programas. Então eu estou de volta, pelo menos até o dia 10 de agosto, ainda tenho a permissão legal de estar aqui com vocês e quero repetir que é um imenso prazer para mim poder falar com vocês todas as manhãs. Tivemos a apresentação do programa nesses últimos dias pelo psicólogo, o Stephanie Honorato, que participa do movimento Conservadorismo Estudantil. O psicólogo Stephanie vai continuar comigo aqui, nós vamos dividir a apresentação do programa e eu já faço um agradecimento público pela disposição dele e por todas as pessoas que compõem o MCE. Esse movimento Conservadorismo Estudantil é um movimento fenomenal, um movimento que quer discutir especialmente com os estudantes o resgate de princípios, princípios que valorizam a família, princípios que edificam a sociedade. E nós vamos começar o nosso programa de hoje, como sempre, começamos citando uma palavra bíblica que vai certamente abençoar o seu dia. E a palavra de hoje está no livro de Salmos, no Salmo de número 37, no versículo 4, uma palavra bastante conhecida de todos os cristãos, que diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é isso, hein? Deleitar-se no Senhor, agradar-se na presença de Deus, fará com que Deus atenda os desejos do seu coração. Primeiro é importante que você compreenda bem o que é deleitar-se no Senhor. Deleitar-se no Senhor não é um estado falso, que a gente faz de conta que Deus não conhece os nossos pensamentos e diz para ele: Senhor, eu estou aqui na sua presença, então eu estou me deleitando, mas por dentro a pessoa está completamente cheia de amargura, cheia de problemas, essa situação toda da pandemia, tão difícil, tantas notícias negativas, então por dentro a pessoa está ali arrebentada. Deleitar-se no Senhor é você se desconectar do mundo por alguns momentos e ficar na presença de Deus. E eu quero dizer para você que nesse momento que você fique na presença de Deus, não fale muito não, deixa Deus falar com você também. Tira um momento de exaltação, de contemplação da beleza do seu Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo de Nazaré, o seu Senhor e Salvador da sua vida, aquele que derramou o seu sangue por você e que te deu o direito de ter uma vida, e não é qualquer vida, é uma vida em abundância. Esqueça do noticiário, esqueça de tudo que está à sua volta e fique na presença de Deus em exaltação, em adoração. E aí, Ele vai atender tudo que você tem pedido? Preste atenção. A Bíblia diz que Deus, em determinado momento, está lá no livro de Isaías, Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Os meus caminhos também são mais elevados do que os seus. No livro de Jeremias diz: os planos que eu tenho para a sua vida são planos de paz, são planos para te fazer prosperar, não planos para te trazer prejuízo. Portanto, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos planos. Ele sabe muito mais o que é melhor para nós do que nós mesmos. Quando nós ficamos na presença de Deus, mas a gente só fala o tempo todo, é como se nós quiséssemos entregar uma receita pronta para Deus, como se Deus não soubesse como agir ou como atender às nossas necessidades. Nós precisamos confiar de que mesmo que Ele faça diferente do que nós esperamos, diferente do que nós pedimos, duas coisas. Primeiro, Ele continua sendo fiel para suprir todas as nossas necessidades, desde que nós estejamos colocando o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar. E segundo, nós precisamos compreender que Ele é o dono de toda a abundância, que Ele é que sabe o que é melhor para a nossa vida, certo? Então, nós nos entregamos, nos deleitamos na presença dele, é um estado total de confiança. E quando nós fazemos isso, Ele faz com que os desejos do coração dele, ou seja, os desejos do coração de Deus,
passem a ser os desejos do seu coração. Ele faz uma adaptação na sua vontade, no seu pensamento, e ele traz para dentro de você aquilo que ele pensa sobre você, aquilo que ele tem para você. E o que Deus tem para você é sempre o melhor, nunca é o pior. São planos de te fazer prosperar, não são planos para te trazer prejuízo. E por isso aqui, deleitando-se no Senhor, ele atenderá aos desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração estarão em perfeita sintonia com os desejos de Deus. Abra mão da sua forma de pensar. Está com problema? Confia que o jeito de agir de Deus é melhor do que o seu, porque ele é capaz e ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós desejamos. Deus abençoe sua vida, que haja alegria, que haja uma unção de riso, de alegria na sua vida nessa terça-feira, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre a nossa cidade de Maringá. Nós não temos como não citar a nossa conjuntura municipal, tudo que vem acontecendo. Tivemos agora no final de semana, no domingo, a liberação de um boletim desse coronavírus, indicando que houve um aumento considerável da quantidade de pessoas infectadas na nossa cidade. O boletim de domingo, salvo engano, inclusive, estabeleceu que disse, aliás, que o número de infectados em um único dia chegou a 91 casos. No dia anterior, no sábado, nós tivemos 83 casos. Então, realmente, houve um aumento da quantidade de pessoas infectadas por dia aqui no nosso município. Por conta disso, foi editado ontem, na segunda-feira, o decreto 3370 de 2020 do prefeito municipal, estabelecendo novas medidas restritivas com vistas a combater a epidemia do coronavírus aqui na nossa cidade. E eu tenho uma posição crítica, vocês sabem, em relação a isso, e quero debater isso com muita franqueza com vocês. Primeiro é o seguinte: há algumas semanas, aliás, nós temos tido os bares fechados em Maringá em razão dos decretos reiterados do prefeito, por conta desse combate à disseminação do coronavírus. Mas durante o período em que os bares estiveram fechados, foi o período em que o número de contaminados aumentou, muito mais aumentou. Então, efetivamente, nos leva a uma conclusão de que o problema não era os bares. É claro que eu, por exemplo, como cristão, tenho uma visão, não quero fazer aqui um discurso moralista, de defesa, de ir para o bar. Não é isso, a gente precisa ser justo na nossa análise, né? Vamos pensar do ponto de vista da economia, daquelas pessoas que sobrevivem dessa atividade econômica. O fato é que os números da epidemia demonstraram que o problema não estava com essas pessoas, não estavam com essas famílias que mantinham essas atividades econômicas, não era ali, nesse comércio que é muito pequenininho, que é composto na sua grande maioria por pessoas pequenininhas, por microempresários, por pessoas que levam essa atividade econômica para manter a sua subsistência, que havia a grande disseminação. Isso ficou absolutamente comprovado pelos próprios números. Agora, nesse novo decreto, houve autorização para a abertura dos bares e restaurantes e cachorro-quente, enfim, né? Toda atividade de fornecimento de alimentos aí, das 8 da manhã até as 15 horas. Primeiro, das 8 às 15, pelo menos para os bares não resolve nada. É quase que a mesma coisa que estar fechado. E aí me preocupa muito também, porque, por exemplo, os vendedores ambulantes, aqueles que vendem cachorro-quente na rua, aí que tem um movimento, na sua maioria, durante a noite, inclusive durante a madrugada, também vão ficar praticamente fechados. Mais uma vez, nós temos uma medida de combate ao coronavírus que atinge no coração as pessoas mais fracas da nossa cidade. As pessoas mais fracas estão sendo atingidas, gente. Quantas pessoas frequentam carrinho de cachorro-quente? Quantas pessoas frequentam ambulantes na rua para comer cachorro-quente? É claro que tem que tomar cuidado, a população também não está ajudando, vamos ser sinceros, eu e você. A população não está ajudando, entendeu? Muita gente sem máscara, muita gente frequentando praças como se nada tivesse acontecendo. Então tem que ter cuidado. Agora é evidente que com esse aumento de números, considerando que os bares já estavam fechados, que a culpa não é desses pequenos, não é do pequeno comerciante, não é do dono do bar e também temos certeza absoluta que não é do dono do cachorro-quente. Agora a gente vai quebrar mais famílias que dependem desses negócios para não ter resultado nenhum contra o combate, no combate, aliás, à doença. Eu não quero que a doença cresça, não quero que tenha disseminação da doença, tem que ter política sim de combate a essa doença, mas tem que acertar onde tem que ser acertado. Nós estamos atingindo pequenos comerciantes que não são os culpados por isso, evidentemente não são os culpados por isso, quebrando essas famílias, levando depressão. No final de semana eu tive pedido para juntar alimentos para esses comerciantes, que tem muitos passando fome e não resolve nada para a doença.
Está errado esse sistema, gente. Presta atenção. As praças estão aglomeradas de pessoas. Você precisa entender isso. Precisa ajudar também, eu e você. Entretanto, não houve uma fiscalização nas praças. Nos últimos dias, o que nós tivemos por parte da administração municipal, inclusive, foi a inauguração de praça nova. Ué, vai entender isso? Inaugura praça quando tem proibição de ir para praça, mas aí fecha o pequenininho lá, entendeu? Os supermercados que têm condições de abrir continuam funcionando normal, vão fechar domingo, mas aqueles pequenininhos continuam sendo duramente afetados quando não são os culpados pela disseminação dessa doença. Tá errado, tem que ter flexibilidade. Um comércio abre outra hora, outro abre em outro horário. O que custa? Deixa o cachorro quente funcionar até de madrugada, não vai mudar nada. Aí fiscaliza quem tá errado. Deus abençoe sua vida, nos vemos amanhã.